Olá, tudo ótimo? Seja muito bem-vindo à Universidade da Magia. Sua presença é muito importante para nós. Hoje falarei sobre conceitos básicos da Wicca. Explicarei tudo o que você precisa saber sobre isso. Se você gosta desse assunto, fique com a gente até o final do vídeo. Peço por favor, que se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo. Para o canal crescer e o conhecimento ser passado para mais pessoas, é necessário que você nos ajude. Posso contar com você? Espero que sim. Compartilhe o vídeo e faça um comentário. Por favor, acesse o nosso site, universidadedamagia.com, e tenha acesso a incríveis cursos e materiais de conhecimentos de esoterismo, misticismo, bruxaria, ocultismo, e muito mais. Já dei o meu recado, agora vamos começar o ensinamento. Conceitos básicos da Wicca. Há um velho ditado que diz que se você perguntar para 10 wiccanos sobre suas crenças espirituais, você obterá pelo menos 15 respostas diferentes. Isso não está longe da verdade, porque existem milhares de grupos diferentes de Wicca. Não existe um corpo governante sobre a Wicca, nem existe uma Bíblia da Wicca que estabeleça um conjunto universal de diretrizes. Embora as práticas específicas variem de um grupo para outro, existem alguns ideais e crenças comuns a quase todos os grupos wiccanos modernos. Tenha em mente que nem todos os pagãos são wiccanos, e nem todas as tradições pagãs têm o mesmo conjunto de princípios que as crenças centrais da Wicca moderna. Origens da Wicca. A Wicca como religião foi introduzida por Gerald Gardner na década de 1950. A tradição de Gardner era juramentada, iniciática e secreta. No entanto, depois de alguns anos, grupos dissidentes começaram a se formar e novas tradições foram estabelecidas. Hoje, muitos grupos wiccanianos devem sua base básica aos princípios estabelecidos por Gardner. A Wicca não é uma religião antiga, mas Gardner incorporou algum antigo conhecimento esotérico em sua tradição original, incluindo o misticismo oriental, a cabala e a lenda britânica. Invocando o divino. A Wicca reconhece a polaridade do divino, o que significa que tanto as divindades masculinas quanto as femininas são frequentemente honradas. Um wiccano pode honrar simplesmente um deus e uma deusa não específicos, ou eles podem escolher adorar divindades específicas de sua tradição, seja Ísis e Osíris, ou Apolo e Atena. Na Wicca gardneriana, os verdadeiros nomes dos deuses são revelados apenas aos membros iniciados e são mantidos em segredo de qualquer pessoa fora da tradição. Sistemas de iniciação e grau. Na maioria dos covens wiccanos, existe alguma forma de iniciação e um sistema de graduação. A iniciação é um renascimento simbólico, no qual os iniciados se dedicam aos deuses de sua tradição. Normalmente, apenas um indivíduo que atingiu o grau de dedicante do terceiro grau pode atuar como sumo sacerdote ou alta sacerdotisa. O estudo é necessário antes que o indivíduo possa avançar para o próximo nível de graduação, e geralmente esse é o período tradicional de um ano e um dia. Alguém que não é membro de um coven ou grupo formal pode optar por realizar um ritual de autodedicação para se comprometer com os deuses de seu caminho. A magia acontece. A crença e o uso de magia e feitiços são quase universais dentro da Wicca. Isso porque, para a maioria dos wiccanos, não há nada de sobrenatural na magia. Em vez disso, os wiccanos veem a magia como o aproveitamento e redirecionamento da energia natural para efetuar mudanças no mundo ao nosso redor. Na Wicca, a magia é simplesmente outro conjunto de habilidades ou ferramenta. A maioria dos wiccanos usa ferramentas específicas na criação de feitiços, como um atame, varinha, ervas, cristais e velas. Trabalhos mágicos são frequentemente realizados dentro de um círculo sagrado. O uso da magia não se limita apenas ao sacerdócio, qualquer um pode criar e executar um feitiço com um pouco de prática. Em algumas tradições mágicas, existem diretrizes sobre como e por que a magia deve ser realizada. Por exemplo, alguns wiccanos aderem à lei tríplice, e outros podem seguir a rede wiccaniana. No entanto, isso não é necessariamente universal, portanto, se você não faz parte de um grupo que exige essas diretrizes, pode optar por não segui-las. A magia pode ser incorporada ao ritual ou pode ser usada como uma prática independente. A lei tríplice. Muitos novos wiccanos, e muitos pagãos não wiccanos, são iniciados com as palavras de advertência de seus anciãos: esqueça a lei tríplice. Este aviso é explicado para significar que não importa o que você faça magicamente, há uma força cósmica gigante que garantirá que seus atos sejam revisitados 3 vezes.
é universalmente garantido, algumas pessoas afirmam, e é por isso que é melhor você nunca realizar nenhuma magia prejudicial, ou pelo menos é o que eles dizem. No entanto, esta é uma das teorias mais contestadas no paganismo moderno. A lei tríplice é real ou é apenas algo inventado por wiccanos experientes para assustar os anovatos e levá-los à submissão? Existem várias escolas diferentes de pensamento sobre a regra de 3. Algumas pessoas lhe dirão em termos inequívocos que é bobagem, e que a lei tríplice não é uma lei, mas apenas uma diretriz usada para manter as pessoas no caminho certo. Outros grupos juram por isso. Antecedentes e origens da lei tríplice. A lei tríplice é uma advertência dada às bruxas recém-iniciadas em algumas tradições mágicas, principalmente a bruxaria moderna. O objetivo é cautelar. Isso evita que as pessoas que acabaram de descobrir a Wicca pensem que têm superpoderes mágicos. Também, se atendido, evita que as pessoas realizem magia negativa sem pensar seriamente nas consequências. Uma aparição inicial da lei tríplice foi no romance de Gerald Gardner, chamado High Magic. Mais tarde, apareceu como um poema publicado em uma revista em 1975. Posteriormente, isso evoluiu para a noção entre as novas bruxas de que existe uma lei espiritual em vigor de que tudo que você faz volta para você. Em teoria, não é um conceito ruim. Afinal, se você se cercar de coisas boas, as coisas boas devem voltar para você. Preencher sua vida com negatividade muitas vezes trará desconforto semelhante em sua vida. Objeções à lei tríplice. Para que uma lei seja verdadeira, ela precisa se aplicar a todos, o tempo todo, em todas as situações. Isso significa que para a lei tríplice ser realmente uma lei, cada pessoa que faz coisas ruins sempre seria punida, e todas as pessoas boas do mundo não teriam nada além de sucesso e felicidade, e isso não significa apenas em termos mágicos, mas em todos os não mágicos também. Todos nós podemos ver que este não é necessariamente o caso. Na verdade, sob essa lógica, todo idiota que te fecha no trânsito teria uma retribuição desagradável relacionada ao carro vindo em sua direção 3 vezes por dia, mas isso simplesmente não acontece. Não só isso, há um número incontável de pagãos que admitem livremente ter realizado magia prejudicial ou manipuladora, e nunca ter nada de ruim voltando sobre eles como resultado. Em algumas tradições mágicas, feitiços e maldições são considerados tão rotineiros quanto curar e proteger, e ainda assim os membros dessas tradições não parecem receber negatividade de volta sobre eles todas as vezes. Porque a lei tríplice é prática. Ninguém gosta da ideia de pagãos e wiccanos correndo por aí lançando maldições e feitiços querendo ou não, então a lei tríplice é realmente bastante eficaz em fazer as pessoas parar e pensar antes de agir. Ao criar um feitiço, qualquer feiticeiro competente vai parar e pensar nos resultados finais do trabalho. Se as possíveis ramificações das ações de alguém provavelmente forem negativas, isso pode nos fazer parar para dizer, talvez seja melhor eu repensar um pouco isso. Embora a lei tríplice pareça proibitiva, muitos wiccanos e outros pagãos veem ela como um padrão útil para se viver. Ela permite que a pessoa estabeleça limites para si mesma dizendo, estou preparado para aceitar as consequências, sejam elas boas ou ruins, por minhas ações? O número 13 é conhecido como um número mágico e realmente, quando se trata de retorno, a ideia de 3 vezes é bastante ambígua. Se você bater no nariz de alguém, isso significa que você vai levar um soco no seu próprio nariz 3 vezes? Não, mas isso pode significar que você vai aparecer no trabalho, seu chefe vai ter ouvido falar de você brigando com alguém, e agora você está demitido porque seu empregador não tolera brigas. Certamente este é um destino que poderia ser, para alguns, considerados 3 vezes pior do que levar uma pancada no nariz. Outras interpretações. Alguns pagãos usam uma interpretação diferente da lei tríplice, mas ainda sustentam que ela impede o comportamento irresponsável. Uma das interpretações mais sensatas da lei tríplice é aquela que afirma simplesmente que suas ações o afetam em 3 níveis separados: físico, emocional e espiritual. Isso significa que antes de agir, você precisa considerar como suas ações afetarão seu corpo, sua mente e sua alma. Não é uma maneira ruim de ver as coisas, na verdade. Outra escola de pensamento interpreta a lei tríplice em um sentido cósmico: o que você faz nesta vida voltará 3 vezes mais intensamente em sua próxima vida. Da mesma forma, as coisas que estão acontecendo com você desta vez, sejam elas boas ou ruins, são suas recompensas por ações em vidas anteriores. Se você aceita o conceito de reencarnação, esta adaptação da lei do tríplice retorno pode ressoar com você um pouco mais do que a interpretação tradicional.
Em algumas tradições da Wicca, os membros do Coven iniciados nos níveis superiores podem usar a lei tríplice como uma forma de devolver o que recebem. Em outras palavras, o que outras pessoas fazem com você, você tem permissão para retribuir 3 vezes, seja bom ou ruim. Em última análise, quer você aceite a lei tríplice como uma injunção de moralidade cósmica ou simplesmente uma parte do pequeno manual de instruções da vida, cabe a você governar seus próprios comportamentos, tanto mundanos quanto mágicos. Aceite a responsabilidade pessoal e sempre pense antes de agir. O mundo espiritual está lá fora. O conceito de vida após a morte é típico na maioria dos ramos da Wicca, e há uma disposição geral de aceitar a interação com o mundo espiritual. Sessões e contato com o desconhecido não são incomuns entre os wiccanos, embora nem todos os wiccanos busquem ativamente a comunicação com os mortos. Adivinhação como tarô, runas e astrologia também são frequentemente usadas. Esteja você realizando uma sessão espírita ou uma ceia, ou simplesmente tentando identificar e encontrar seu guia espiritual, é comumente aceito que os mortos e outras entidades estão lá fora e podem ser alcançados por meio de vários métodos de comunicação. Crenças básicas da Wicca. Embora não sejam exclusivas de todas as tradições, as seguintes crenças são alguns dos princípios centrais encontrados na maioria dos sistemas wiccanianos. Divino na natureza. A maioria dos wiccanos acredita que o divino está presente na natureza, e portanto, a natureza deve ser honrada e respeitada. Tudo, desde animais e plantas até árvores e rochas, são elementos do sagrado. Você descobrirá que muitos wiccanos praticantes são apaixonados pelo meio ambiente. Além disso, o divino tem polaridade, masculino e feminino. Na maioria dos caminhos da Wicca, tanto um deus quanto uma deusa são honrados. O divino está presente em todos nós. Somos todos seres sagrados, e a interação com os deuses não se limita apenas ao sacerdócio ou a um seleto grupo de indivíduos. Karma e vida após a morte. Para muitos wiccanos, a ideia de karma e vida após a morte é válida, embora a visão neo-wiccana do karma seja muito diferente da perspectiva oriental tradicional. O que fazemos nesta vida será revisitado sobre nós na próxima. Parte dessa ideia de um sistema de retorno cósmico é ecoada na lei do tríplice retorno. Além disso, de um modo geral, a Wicca não abraça os conceitos de pecado, céu ou inferno. Ancestralidade. Nossos ancestrais devem ser falados com honra. Como não é considerado fora do comum se comunicar com o mundo espiritual, muitos wiccanos sentem que seus ancestrais os vigiam o tempo todo. Feriados. Os feriados são baseados no giro da Terra e no ciclo das estações. Na Wicca, são celebrados 8 sabás principais, ou dias de poder, assim como esbás mensais. Responsabilidade pessoal. Todos são responsáveis por suas próprias ações. A responsabilidade pessoal é a chave. Seja mágico ou mundano, deve-se estar disposto a aceitar as consequências, boas ou más, de seu comportamento. Evite causar danos. Nenhum dano é um tema comum em muitas tradições wiccanas. Embora existam algumas interpretações diferentes do que realmente constitui dano, a maioria dos wiccanos segue o conceito de que nenhum dano deve ser feito intencionalmente a outro indivíduo. Respeito por outras crenças. Os grupos wiccanos geralmente evitam o proselitismo. Na Wicca, os praticantes reconhecem que cada indivíduo deve encontrar seu caminho espiritual por conta própria, sem coerção. Chegamos ao final do vídeo. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final. É sinal que está buscando conhecimento e quer evoluir. Se você quer se aprofundar mais nesses assuntos de magia e bruxaria, temos um ótimo curso para te ajudar. Se for do seu interesse, é só ir na descrição ou nos comentários do vídeo e clicar no link do curso. Você será direcionado para o site, e lá poderá ter mais informações. Muito obrigado e até a próxima!